Mas se eu falhar, com desejos meus entregarei a Deus. Nossa, aí é só. Poema do mais triste maio. Meus amigos, meus inimigos, saibam todos que o velho bardo está agora entre 1000 perigos, comendo em vez de rosas, cardo. Acabou-se a idade das rosas, dos lírios, dos nardos e outras espécies olorosas. É chegado o tempo dos cardos. E passada a sazão das rosas, tudo é vil, tudo é sáfio, ardo, nas longas horas dolorosas. Rugem fundo as puas do cardo. As saudades não me consolam, antes ferem-me como dardos. As companhias me desolam, e os versos que me vêm tardos. Meus amigos, meus inimigos, saibam todos que o velho bardo está agora entre 1000 perigos, comendo em vez de rosas, cardo. Manuel Bandeira. A filha do rei, aquela cor de cabelos que eu vi na filha do rei, mas vi tão subitamente, será a mesma cor da axila, do maravilhoso pente? Como agora o saberei? Via tão subitamente, ela passou como um raio, só vi a cor dos cabelos, mas o corpo, a luz do corpo, como seria o seu corpo? Jamais o conhecerei. Manuel Bandeira. As chuvas de verão ameaçaram derruir Ouro Preto. Ouro Preto é a arvorezinha. Vacila, meus amigos, meus amigos, salvem Ouro Preto. Manuel Bandeira. Epígrafe. Sou bem nascido. Menino, fui como os demais feliz. Depois veio o mau destino e fez de mim o que quis. Veio o mau gênio da vida, rompeu em meu coração. Levou tudo de vencida, rugiu como um furacão. Turbou, partiu, abateu, queimou sem razão nem dó. Ah, que dor, magoado e só meu coração ardeu. Ardeu em gritos dementes na sua paixão sombria. E dessas horas ardentes ficou esta cinza fria, esta pouca cinza fria. Manuel Bandeira. Quando indesejadas da gente chegar, não sei se dura ou coroável, talvez eu tenha medo, talvez sorria ou diga: alô, iniludível, o meu dia foi bom, pode a noite descer. A noite, com seus sortilégios, encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. Manuel Bandeira. Um clássico absoluto. Aquela engraçadinha dele, que ele disse que ele vai falando de coisa com a mulher e tal. No final ele dá um purgante à mulher. Ela tem que sentir alguma coisa por ele. Finalmente vai. Pô, é Manuel Bandeira. Uma frase para definir Manuel Bandeira aí, Boris. Não, porque aí ela vai Uma frase? Uma frase? Ou uma palavra. Ué, você falou uma frase, né? Agora uma frase. Pneu motórax seria, né? A frase é essa? Pneu motórax, maravilha. Então leia aí, você sabe. Que só vive no motórax. Rapaz, eu sabia antes, agora não me lembro mais não. Pneu motórax é... Tosse. Os caras, eu não sei reclamar. Olho a praia, a treva é densa. Ulular o mar que não vejo, naquela voz com consolo. Naquela tristeza imensa que há na voz do meu desejo. E nesse tom sem consolo ouço a voz do meu destino. Macina que desconheço, vem vindo desde eu menino. Cresce quanto em anos cresço, voz de oceano que não vejo, da praia do meu desejo. Yeah! Manuel Bandeira. Manuel Bandeira. Essa é de fuder, cara. Deixa eu ver ela aí. Agora, não é uma falta de profundo respeito com os poetas modernistas colocar Oso de Andrade no meio dessa galera aí, não? Dessa galera aqui, sim. Mas você considera Oso de Andrade um poeta? Ó, veja bem, ele inspira. Eu digo assim, ó, por exemplo,
Eu diria que ele, pela trajetória, até como ele foi muito melhor como prosador, mas ele, pela trajetória dele, de ser Pela a pessoa que militância? ele foi. Não, eu nem falo isso. Eu falo assim, se a pessoa que ele foi, né, velho? Do lado da arte, tô falando em termos de arte. Mas tô falando da militância da arte de mesmo, pô, política, né? Não é nada militância disso, política que eu tô falando. Aí não. eu falo, se ele. Ele escreveu, por exemplo, tem poemas de Oswald de Andrade, porra, tem alguns que realmente ele atingiu, velho. O poeta. E como ele era um cara que ele fez uma prosa de fuder, eu acho que ele poderia se dizer sim que o Oswald de Andrade é um poeta, assim. É. Ele era um tipo de poeta de flashes. O pessoal chama. Boa tarde, Lezinho. O pessoal disse que Boa era tarde, uma Ira. técnica cinematográfica. Viemos coisa aqui, assim. E aí, vi nega, umas coisinhas e bebi umas cervejas. tomou banho frio agora. Foi. Tô vendo aí. Toma aí. A poesia minuto. Poesia minuto. É isso, ele foi um dos cristalizadores disso aqui no Brasil, né? Porque ele já existia lá fora há muito tempo. E que nada mais é, se você for parar para estudar um pouco, nada mais é também que uma volta um pouco à parte grega, aquele negócio, Os aquelas aforismos. odes gregas, a Aforismos. poesia grega, por exemplo, era feita disso aí, era curta, em flashes assim, era sintética, não era aqueles poetas derramados. A parte lírica, né? Também a filosofia. Mas, comparado a Mário de Andrade e Manuel Bandeira, que foi o maior de todos, Não há comparação. não há como. Ele deu muita sorte de estar nesse meio aí. É, com certeza. Porque Porque ele era o cara do dinheiro também, né? Ele tinha muito Ele era muito dinheiro, ele era rico, né? rico, ele proporcionou muito pra galera, né? Você sabe que ele começou a se dar de mal quando ele virou comunista, né? Que ele entrou no Partido Comunista. E também com a Que não derrocada era do nada café, dele, né? né? A economia da família dele era baseada no negócio de café, fazenda de café. Quando deu a derrocada, ele começou a se fuder. Era evidente que Mané aí era o grande ídolo daquela galera ali. Que Tanto Mano- que abriu a semana com poesia E dele. Manuel Bandeira também, diga-se de passagem, veio de uma família abastada, não veio de Não, família ele não era pobre, ninguém era Ele pobre. não veio de família Aliás, fuleira, o mais não. pobre daí era Mário de Andrade. Ele veio até um pouco tradicional, porque tinha brasão a família dele, tem até um poema que ele fez, né? Então, ele fez um poema brasão. É, que- 14 então. a família dele tinha brasão, pô. E ele faz questão de externar isso, ele faz questão de dizer na obra dele, que a família dele tem brasão. Tem um poema, eu quero achar um poema que ele fala das duas Índias, que é de fuder, velho. Entre essas duas Índias do Oeste e outras Índias do Oeste. Esse poema é E lindo. Manuel Bandeira tem um negócio aí que eu adoro, essa aula completa, você tem o panorama, sério. É que ele ia dos versos livres a sonetos perfeitos. Assim, ele tinha habilidade poética completa. Ele era, Livre ele de é um, branco. ele é um Ah, dos, aqui mesmo, ó, essa parte. Antecipa o concretismo aí, que ele nem sabia na época que estava antecipando. ele é aí, um ó. dos poucos caras que tinha esse manejo, velho. Ele tinha muito Puta que isso. Aí o Leonardo Antunes escreve aquilo, o pessoal acha que é novidade, né? Não. Deixa eu mostrar aqui, ó. Essa aqui eu Muitos acho que antes de Leonardo Antunes, Antes de ser moderno, Esse já era os moderno. sapos, Esse pega os poema, sapos. esse aqui eu sempre Leia aí, gostei, esse na aqui, verdade, Rosa estreou. Tumultuada, que é um poema bem visual. Além de ser um poema que trabalha com as palavras, trabalha com a imagem. A Rosa Tumultuada. Eu acho- Antecipando o Mas eu não concretismo, vejo né? muito dele. Ele aqui pra mim é a parte fraca dele. Antecipa Porque o que ele fez, não, né, isso aqui foi um... é de circunstância. O que vale isso aqui pra mim é o valor histórico, Ah, dele sim. ter antecipado, que ele nem sabia que dava várias coisas. Claro. Foi brincadeira que ele estava fazendo, mas ele não sabia que, o que interessa pra mim é o valor histórico disso aí. Como o Gregório de Matos também escreveu desse jeito. É muito antes do que ele. ó. Como o Geraldo de Matos também fez uma poesia. Esse livro aqui, eu li Uma há anos meta-poesia. e anos. Porque ele vai, enquanto ele vai fazendo soneto, Eu sei, ele vai dizer, tá. já foi a terceira, já foi a quarta, já foi. Aí enquanto ele está fazendo soneto, ele vai falando o que ele está fazendo. Já se foi um terceiro, ou seja, é metalinguístico, porque ele usa a própria ferramenta para falar da ferramenta. Então ele usa a poesia para Falando explicar dela mesmo, usar né? como se faz a Metalinguagem, poesia. poética. Metalinguagem, exatamente. Aí tem uma coisa que eu já estava pensando, Isso, Paulo de Sérgio. século Kiko Gregório XVI. criou briga com tanta gente poderosa daquela Bahia, daquele período do Império, que tentaram tirar do cara até o direito dele ser autor da poesia dele. É porque muita Aquela gente diz que é um coisa de apanhado. Da mesma coisa que fizeram com Shakespeare. Quando Tem gente que negaram fala ele que são ser vários. enterrado na Bahia. Imagina o resto. Naquela época isso aí valia muito. Sim, e ele era católico, Era como, né? era como você
como Que se muita gente fosse esquece, mas ele era católico. equivalia naquela época a eles terem certeza que seu espírito não descansaria, porque você não estava enterrado no Era seu um solo. É castigo como se final, né? fosse um suicida. Banimento Um suicida, Pernambuco, como se ele fosse foi enterrado em suicida, Pernambuco. como se fosse um suicida. O judeu que é enterrado fora do... Minha grande ternura pelos passarinhos mortos, pelas pequeninas aranhas, minha grande ternura pelas mulheres que foram meninas bonitas e ficaram mulheres feias, pelas mulheres que foram desejáveis e deixaram de o ser, pelas mulheres que me amaram e que não pude amar, minha grande ternura pelos poemas que não consegui realizar, minha grande ternura pelas amadas que envelheceram sem maldade, minha grande ternura pelas gotas de orvalhos que são o único enfeite de um túmulo. Parabéns, Manuel Bandeira. Se pular agora no filme tem uma gota de... Canção das Duas Índias. Entre estas Índias de leste e as Índias ocidentais, meu Deus, que distância enorme! Quantos oceanos pacíficos, quantos bancos de corais, quantas frias latitudes, ilhas que a tormenta arrasa, que os terremotos subvertem, desoladas marambaias, Sirtes, sereias, medeias, pubis a não poder mais, altos como a estrela d'alva, longínquos como as oceanias, brancas, sobrenaturais, ó inacessíveis praias. Manuel Bandeira. Manuel Bandeira. Esse é de fudeira. Esse poema dele é maravilhoso. Ô Boris, é muito difícil um poeta ir de versos sonetistas, de versos rigorosamente bem pensados, aos versos livres com a mesma maestria. Isso é um dos grandes ou mais importantes motivos que faz de Manuel Bandeira um poeta genial, esse domínio perfeito da arte poética. Acho que sim. Eu acho que o que ele traz essa parte, o que ele traz, essa parte que ele traz, isso aí, é o que ele bebeu na prosa clássica, aquela chamada prosa medida, né? Onde, por exemplo, você pega um heterônimo como Fernando Pessoa, como Ricardo Reis, e trabalha todo em cima disso. A poética de Ricardo Reis é em cima dessa prosa medida. Ele apreende o segredo do ritmo no verso livre. Para você conseguir fazer isso, você vai ter que ser um artesão do verso, de saber trabalhar com a palavra fonema por fonema. Não é só a palavra em si, são os vários sons dentro de uma palavra. Então o Manuel Bandeira, ele trabalha isso. E essa prosa medida, ele era um dos caras que tinha um segredo disso. Onde ele pega o verso prosaico, entre aspas, e transforma em matéria até em métrica, assim. Você, dentro dos versos livres de Manuel Bandeira, você vai contar decassílabos, dodecassílabos, redondilhas, maiores, menores e vários outros tipos de metrificações. Que A muita essência do gente, verso livre é essa, não é muito só botar, que- não compreende. erradamente, Botar aquela palavra e tem ritmo e não tem rima. Como é que consegue? A gente não compreende isso. mas é o grande equívoco de muitos poetas acreditar que é a rima que dá ritmo ao verso. Por isso que tem monstrenhos poéticos. São as pausas, E não é. as pausas de cada palavra, os fonemas, as Com variações. poesia, verso livre, a grande sacada do poeta que domina é ele dar musicalidade sem precisar de rima. É difícil. Uma das coisas que eu particularmente não gosto O de... hip hop é todo esse. Uma das coisas que eu não gosto de rap, por exemplo, é que o pessoal é viciado em rimas. Acho que só rimar, basta rimar e não é isso. Essa poesia que você acabou de ler aí não tem a questão das rimas, mas é totalmente musical. São versos livres. Perfeito. Uma coisa vai encaixando a outra, né? Com certeza. O Manuel era mestre disso. O ritmo dá no significado. E se você pegar vários outros poemas clássicos, Na afinidade da você vai ver palavra. isso. A afinidade da palavra é, na verdade, que dá o suporte, que
que como é que se diz, justifica a poesia. Por exemplo, uma das coisas que fizeram no tempo deles os neoclássicos serem taxados, né, de poetas capengas. Por quê? Porque o neoclássico, como já está dizendo, ele já bebeu no clássico. Só que ele também era preso àquela metrificação, aquela coisa formal. Então o que ele fazia? Dentro da formalidade, eles colocavam esse tom coloquial, essa coisa prosaica. Aquela geração ali vivia essa contradição do apego ao clássico, mas ao mesmo tempo querendo apontar para outros rumos. E como fazer essa transição entre o clássico para o moderno, sem criar algo que ficasse abaixo da fonte que eles viveram. Essa foi a sacada. E Manuel Bandeira, ele conseguiu sair daquilo, fazer a poesia moderna, sem cair a qualidade. E os críticos achavam, na verdade, uma coisa que era inovadora, achava que era uma deficiência. E não achavam que era uma coisa achavam. que era deficiência. Não perceberam que era inovação. Exatamente. Aí, mas enxergava, tinha Bandeira, por perspectiva exemplo, de que fosse uma deficiência no nome. Bandeira, por E exemplo, não era no deficiência, frigir dos era ovos não revolucionário. vale, digamos assim, entre aspas. Por quê? Porque Bandeira, ele, antes disso tudo, ele fez aquela prova, aquela coisa formal, que ele era de família tradicional. Não, os primeiros Então, poemas dele eram sonetos, ele vecejou dentro dos partidos, do colete ali. Ele obedeceu aquilo ali. Em determinado momento ele rompeu. E não só ele vecejou tradicionalmente, como ele escreveu tratados de versificação. Ou seja, ele não só cometeu a poesia versificada, espartilhada, formal, Gravatada, como ele mesmo negou. como ele dissecou essa parte aí, onde ele ensina os segredos Ele tinha da domínio. sonoridade e tal, de cada letra, de cada sílaba. Ele rompeu. Nada é tinha à toa. conhecimento. Ele sabe. Ele tinha um domínio. Velho. Isso ele era. Isso aí. Era Mas é por isso que eu também consciente. falo que é o seguinte, não há como você escrever poesia agarrado apenas aqui na nossa tradição de hoje, vamos dizer, na nossa tradição poética liberal, pós-moderna, como queiram, sem você mergulhar nos clássicos. Tem que ser. Isso Se aí você não óbvio. for leitor, vai dar merda, não tem Esse jeito. tipo de coisa, nós, eu tenho certeza, eu posso falar nós, eu posso me ousar e falar nós porque nós temos a convivência há muito tempo. Nós já pecamos por isso. Sim, De não já fomos querer- estúpidos por isso. Sim, de aquela rebeldia, aquele negócio, não, os clássicos, mas os clássicos são mais do que essenciais. Se você não A mergulhar partir naquilo, deles é que você não vai dá. entender os outros até. Se você Não há como você aventurar-se, ser moderno, pós-moderno, não sei o quê, se você não bebeu na tradição. E Velho. você não sabe o que Por você mais- está fazendo a desconstrução de que. Aí pergunta, você vem depois de que? Você tá transpassando quem? Se você tem que. Se você quiser voltar como evolução, é como se você quer dois passos atrás, um para frente, um para trás, dois para frente. Você tem que revisitar sempre os clássicos, entendeu? São as fontes, né, velho? São as coisas. A coisa mais. A poesia está no primário, aquele negócio que deu origem a todas as outras. Senão você Amanhã, vai romper, você rompe de quê? Antecipado. Sente aqui na mesa. Sempre que ele tá discutindo poesia, pô. Seja bebido, pô. Poesia. E uma cerveja também. Eu quero a estrela da manhã. Onde está a estrela da manhã? Mais uma. Meus amigos, Taipados. meus inimigos, procure a estrela da manhã. Ela desapareceu nua. Desapareceu com quem? Procure em toda parte. Diga que sou um homem sem orgulho. Um homem que aceita tudo que me importa. Eu quero a estrela da manhã. 3 dias e 3 noites. Fui assassino e suicida. Ladrão, pulha, falsário. Virgem mal sexuada. Atribuidora dos aflitos. Girafas de 2 cabeças. Pecai por todos, pecai por todos. Pecai com os malandros, pecai com os sargentos, pecai com os fuzileiros navais, pecai com todas as maneiras, com os gregos e com os troianos, com os padres e com os cristãos, com os leprosos e com o pouso alto. 2 comigo.
Te esperarei com mafuás, novenas, calvadas, começarei terras e direi coisas de uma ternura tão simples, que tu desfalecerá. Procure por toda parte, pura ou desgraçada, até a última baixeza. Eu quero a estrela da manhã. Manuel Bandeira, parabéns. A galera, porque eu tenho uma ligação. Eu tenho um fascínio com a morte e um fascínio com essas figuras. E aí, As figuras suicidas, né, cara? não, mas eu acho que ele não foi um suicida, não. Ele foi assim um cara que ele viveu a vida de uma forma descuidada demais, porque ele era totalmente desarmado. Renato Russo era tipo aqueles filhotes assim que nascem, aquele de pássaro que nasce totalmente indefeso, sem pluma, sem nada. E ele acabou pagando por isso, o Renato. Ele pagou por uma questão mesmo de ele ser assim, um cara, eu digo inocente, quando a sua palavra Agora vem pueril, cá, Boris, diferente de outros aí. uma coisa assim, ó, por exemplo, se analisarmos em termos de literatura, Manuel Bandeira, esses caras modernos, não tem traço nenhum do romantismo. Eles conseguiram neutralizar tudo. Aí nasce um cara como o Renato Russo que inegavelmente parece um romântico tardio, cara, que veio totalmente... Mas pra mim, assim, na minha visão, o grande lance de caras como o Renato Russo e tem alguns outros exemplos, é que eles pegam a substância do romantismo, mas a linguagem não é uma linguagem presa à linguagem romântica. Não. É a linguagem da geração dele. Eles conseguem insuflar o espírito romântico de uma forma inequívoca, onde você vai achar até, se você pegar, assim, não digo clichê, mas se você pegar assim, um cânone do romantismo, Álvaro de Azevedo, você vai ver coisas que Eu identifico dentro da obra da Legião Urbana, eu identifico o traço de Geraldo Azevedo. Mas a linguagem é uma linguagem moderna, não é uma linguagem Não é anacrônico. moderna no sentido de não ser aquela Não é anacrônico. Não é datado. Não é anacrônico. Ele não é. É o espírito, a semântica da coisa. Que pode ser recuperado em qualquer tempo. É atemporal isso daí. Porque você vê uma coisa há 40, 50, você pensa até que é uma antecipação. E não é uma antecipação. Mas o que Na faz o verdade Manuel, é o espírito. mas o que faz o Manuel Bandeira ser atual hoje? Ele não ter sido anacrônico, ter só sido um poeta genial. Eu acho assim que o que faz ele ser atual hoje, Manuel Bandeira, no caso, na minha visão, é assim, a proximidade que ele sempre cultivou com a coloquialidade, com aquela de descobrir poesia nas coisas simples. Ele simplificou a poesia. Que hoje pode levar a leitura equivocada, que parece uma coisa boba, mas não é. Mas ele simplificou o quê? Ele simplificou no olhar poético. Bandeira é um cara que faz isso. Ao mesmo tempo, ele conservou aquela pujança, aquela formalidade até da linguagem. Quando ele queria soar assim, ele sabia fazer isso. Ele era um artesão do verso. Sabia pegar o simples, mas também o... Eu comentei isso Ele é alguns muito bom, anos, lembra? Que eu estava falando da simplicidade. Um que era mestre nisso, Eu trabalhei alguns Quintana, mestre também nisso, de saber manusear. Mas aí tem um problema, sabe qual é? Não com eles, mas com poetas de hoje, por exemplo. De achar que simplificar uma obra poética é o mesmo que ser simplório. Queria transformar tudo em poesia. Um exemplo. Um momento no café, muito café, né, de Manuel Bandeira, que passa o enterro, ali a sacada disso, ele transformou uma coisa tão simples, pueril, e uma coisa que dói você como lembra. Não é a mesma coisa que eu sentar aqui, passar no peso, a gente estava bebendo no bistrô, passou o enterro, que coisa, ninguém se comoveu, já era. Não foi fotografia. Onde ele diz o quê? Que a comoção existe, mas é uma comoção maquinal, uma coisa assim. que ele consegue extrair uma Ele coisa diz, bem maquinalmente simples. tira o chapéu. Exatamente. É o que ele extrai de uma situação bem simples. Como é que se diz? É como se aqui tivesse bebido em poesia, passasse por todo mundo e só ele enxergasse. E depois compartilhava, né? Mas estava falando de Augusto dos Anjos.
você gosta. Você acha Augusto dos Anjos uma linguagem simples? Não é a questão da linguagem simples. É o conteúdo. Eu não estou falando de bom, semântica, tá. estou falando como ele escreve simples. Mas você pode pegar até a parte do conteúdo, do que ele fala. É a mesma coisa, se você pegar uma parte do texto e você escrever sobre aquela parte, se você estiver fichando, por exemplo, uma poesia dele, você vai ver que é simples. O que ele faz, ele embebeda não. A estrutura que ele usa é uma estrutura que assusta, entendeu? Porque ele tem um domínio da língua, inclusive ele foi professor, entendeu? Quem foi? Eu não estou falando Augusto foi professor. entendeu? Ele De foi direito, né? Perseguido. Não, ele é E depois de estílogo. crianças. Ele é estílogo também. E ele, na verdade, você viu que ele foi perseguido, ele terminou indo para o único local que deu emprego a ele. E foi Diamantina. Leopoldina. Que é onde ele tá Que eu ainda enterrado. quero ir lá. Um soneto do século XVII, um soneto que Física de Gregório de Matos, aquele que fala sobre a inconstância das coisas, porque o barroco, ele tem uma das características do barroco é a inconstância da coisa. Então, eu acho um dos sonetos mais perfeitos, porque ele é simples, mas porém, né, É lindíssimo. diz tudo, né? Que eu acho que eu lembro uma estrofe que diz: nasce o sol, não dura mais que um dia, depois da luz se segue a noite escura, em tristes sombras morre a formosura, em costinas tristeza, alegria, porém se acaba o sol, por que nascia? Se a formosa luz é, por que não dura? Assim como a beleza se transfigura, como um gosto da pena assim se enfia, mas que no sol e na luz falte firmeza, na formosura não se dê constância, na alegria sente-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a infirmeza somente na inconstância. Pra você ver, né? Um poema do século XVII, claro, né? São duas coisas que Bandeira o quê? Gregório de Matos. No conteúdo fala de Soneto inglês número 2. Aceitar o castigo imerecido, não por fraqueza, mas por altivez. No tormento mais fundo, o teu gemido, trocar num grito de ódio a quem o fez. As delícias da carne e pensamento, com que o instinto da espécie nos engana, sobrepor ao generoso sentimento de uma afeição mais simplesmente humana. Não tremer de esperança nem de espanto. Nada pedir nem desejar, senão a coragem de ser um novo santo, sem fé no mundo além do mundo, e então morrer sem uma lágrima, que a vida não vale a pena e a dor de ser vivida. Manuel Bandeira. Mas pois é, sem a lágrima, é a lágrima dele ou dos outros? Quando você vê. Pode ir? Profundamente. Como é lindo. Quando ontem adormeci, na noite de São João, havia alegria e rumor, estrondos de bombas, luzes de bengala, vozes, cantigas e risos, ao pé das figueiras acesas. No meio da noite despertei, não vi mais vozes nem risos, apenas balões. Passavam errantes silenciosamente, apenas de vez em quando o ruído de um bonde cortava o silêncio como um túnel. Onde estavam os que há pouco dançavam, cantavam e riam ao pé das fogueiras acesas? Estavam todos dormindo, estavam todos deitados, dormindo profundamente. Quando eu tinha 6 anos, não pude ver o fim da festa de São João, porque adormeci. Hoje, não ouço mais as vozes daquele tempo. Minha avó, meu avô, Tom Antônio Rodrigues, Tomásia, Rosa, onde estão todos eles? Estão todos dormindo, estão todos deitados, dormindo profundamente. Manuel Bandeira. O mais bonito dele, Cantou a o passagem eufemismo. das horas e a morte Pá, desse poema. Eufemismo e poema morte. de morte, né? Grande morte. Todos estão dormindo. Ninguém contou a morte como ele cantou nesse poema aqui. O melhor eufemismo usado foi a morte. Não tem esse que não se emociona, velho. Dormindo. Estão todos Eu me lembro dormindo. que no
no livro onde ele fala sobre a vivência poética dele, ele explica um pouco esse poema. Ele diz que foi um poema que germinou nele através da impressão que ele teve de um advérbio que um escritor que ele gostava usou em um verso de uma forma isolada, assim, mas era uma prosa, na verdade não era um verso, numa prosa de uma forma isolada. Ele achou aquilo impressionante e aí aquilo germinou nesse poema, onde ele já estava lembrando da época dele de infância, dos personagens que povoaram a infância dele. Todos mortos. E se você for olhar, realmente a célula máter do lirismo do poema é no advérbio, profundamente. O mote ou o advérbio. Mas se você olhar, se você vê o... eu tô bêbado. Formal, mas ao mesmo tempo tem uma coisa fluida. O lutador buscou no amor o bálsamo da vida, não encontrou senão veneno e morte, levantou no deserto a roca forte do egoísmo e a roca em mar foi submergida. Depois de muita pena e muita lida, de espantoso caçar de toda sorte, venceu o monstro de desmedido porte, a ululante quimera espavorida. Quando morreu, línguas de sangue ardente, aleluias de fogo acometiam, tomavam todo o céu de lado a lado, e longamente, indefinidamente, como um coro de ventos sacudiam seu grande coração transverberado. Viva Manuel Bandeira! Isso também ele fala no livro dele, ele explica esse poema, ele diz que foi um sonho que ele teve. Ele sonhou com o poema pronto, palavras dele, e quando ele acordou ele só fez tudo escrever. E ele tentou saber... Canção para minha morte. Bem que filho do norte, não sou bravo nem forte, mas como a vida amei, quero te amar, ó morte, minha morte pesa, que não te escolhe, do amor que tive na vida, quando o amor pode dar, amei não sendo amado, e sendo amado amei, morte em ti quero agora, esquecer que a vida não fez senão amar, sei que é grande, amassada, morre mas não morrerei, quando fores servido, sem maiores saudades desta madastra vida que toda a vida amei. Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, não tenho o que dizer desse cara, né? Ele foi tudo dentro da poesia do Brasil, em língua portuguesa, né? Não é só em língua portuguesa, né? E ele versejou de todas as maneiras, de várias maneiras, não digo todas, mas de muitas maneiras. E fazia uma coisa importantíssima que era versejar, não só em termos de forma, em termos de técnica, como ele pensava, ele conseguia colocar a mente dele como de acordo com aquele tipo de versejamento dele, aquela versejação que ele fazia. Ele conseguia fazer isso. Então, ele, por exemplo, escreveu cantigas da época medieval. Cantigas de amigo, cantigas de amor. E conseguiu todo o esforço, né, de pensar, guardando as proporções, como um homem medieval. Uma observação de um amigo crítico dele, onde ele diz que o poema, mais do que escrito à maneira medieval, foi pensado de maneira medieval. Uma observação finíssima. Vasto repertório o homem tinha. E chega perto do trabalho, tá? Porra. Não é disso, não. Eu, sem considerações finais, não tenho. Eu só queria ir pro brega com ele, né? Fazer a putaria toda lá com ele. Considerações finais. Não tem problema. Como ele já morreu, O Manuel Bandeira pode tudo. O Manuel Bandeira é um grande poeta, a sensibilidade o levou a escrever o que ele escreveu, e a poesia para mim é você comer ao que está ao seu redor, depois você vomita, né? Eu acho que Manuel Bandeira, ele com a sensibilidade que ele tinha, soube como fazer isso. esse paixão.
poesia Idília na praia. real. Nudez anatômica, onde madrugais, areia dormente. Quem vem lá? Vinícius, não de Moraes. Ou mais o de imorais. Poemas vai perdido, tão perdidamente pela bomba atômica, e diz-lhe ao ouvido: ai, bombinha atômica, vem comigo, vem. Sou tão delicado, sou um monstruozinho de delicadeza. Meu amor, meu bem, me ama, me possui, me faz em pedaços. Já não sou Vinícius, sou o que jamais fui, mar de sargaço. Cabo guarda-fui, cantarei na lira, casimiriana, versos que esqueceram as musas de Gongora, e te chamarei cupicha, vômica, orina, ariana. A mal sei que é igual, perdão, bomba atômica, sou um sofrido poeta, fundo em matemática, e te amo, ai de mim. Vem a bomba atômica, vem minha bombinha, bombinha rolinha do meu coração. Vem como és agora, te quero novinha, donzela, pucela, antes da boante, desintegração. Manuel, Mané Bandeira. Já não sou Vinícius. Ele faz uma então, referência. para a posteridade, esse nosso encontro aqui hoje, no dia de Nossa Senhora de Aparecida, nos anos 2000, no Bistrô do Miúdo. Foi um prazer essa noite e essa tarde com os senhores e com o nosso homenageado Manuel Bandeira. Palmas para a Bandeira. Vives. Poema de Eli Sócrates, Lindomar de Oliveira. Eu, anjo caído sem asas em terra pagã, encontro fadas com seus raios, luz, clareia, anima minha alma. Meu divino espírito noturno que desperta na manhã de domingo, me faz voar, ganhar o céu. Toque-me com seu brilho em brasa, toque-me com seus beijos gentis, leve-me a estradas que ainda não fui. Em transe, faça-me conhecer outros caminhos, outras portas, outras vidas. Faça-me como um salto tocar as estrelas, ver meu Deus em suas nuvens suaves. Faça-me ver o que e quem sou, anjo perdido. Em meio delírio imaculado, não me deixe acordar. Lindomar de Oliveira, de Sócrates. Isso aqui é um poema, uma letra, uma confissão, não sei, de um cara maravilhoso, que só vou dizer o nome dele no final. Falando sobre essa coisa que todos nós somos e teremos que abraçar, que é a morte. Não tenho medo da morte. Não tenho medo da morte, mas sim medo de morrer. Qual seria a diferença? Você há de perguntar. É que a morte já é depois, que eu deixar de respirar. Morrer ainda é aqui, na vida, no sol, no ar. Ainda pode haver dor ou vontade de mijar. A morte já é depois, já não haverá ninguém como eu aqui agora, pensando sobre o além. Já não haverá o além. O além já será então. Não terei pé, nem cabeça, nem fígado, nem pulmão. Não tenho medo da morte, mas medo de morrer, sim. A morte e depois de mim, mas quem vai morrer sou eu. O derradeiro ato meu, e eu terei de estar presente, assim como um presidente, dando posse ao sucessor, terei que morrer vivendo, sabendo que já me vou. Então, nesse instante, sim, sofrerei, quem sabe, um choque, um piripaque, um baque, um calafrio, um toque, coisas naturais da vida, como comer, caminhar, morrer de morte matada, morrer de morte morrida. Quem sabe eu sinta saudade, como em qualquer despedida. Gilberto Gil. Ixi. Andar com fé eu vou, Esse é foda. que a fé não costuma
Saúde pra você, Gil. Você tá precisando e nós todos. Saúde, Gilberto Gil! Deus que vai te dar muita saúde. Saúde, Gil! Um brinde! Que me mostrou essa